Ok, então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre conhecimento em Próclo. Então, o plano da aula é o seguinte, né? Vamos ter uns 50 minutos, 30 para exposição, daí 20 para perguntas. Como estou preparando para esse concurso na Federal do Paraná, eu aprecio também perguntas ou comentários sobre a minha didática. O objetivo da aula é conhecer a filosofia do conhecimento de Proclo e, mais especificamente, eu espero que alunos saiam desta aula com a capacidade de explicar a diferença entre conhecimento primário e secundário em Proclo, especificar o lugar do conhecimento na hierarquia do ser, né, na sua filosofia, e distinguir os diferentes graus e formas de conhecimento. O conteúdo que vamos abordar vai ser um conteúdo bem expanso. Vamos falar de questões sobre como definir o conhecimento e onde está o conhecimento. Daí vou explicar a solução, por assim dizer, de Proclo a essas perguntas, que é a existência separada do conhecimento primário, do conhecimento paradigmático. E daí vamos entrar na teoria antiga do nous, ou da espiritualidade, como vou traduzir o termo, por que Proclo não é um idealista, e daí os dois tipos principais de conhecimento na filosofia de Proclo, o conhecimento eterno na espiritualidade e o discursivo da mente, e daí, por fim, o conhecimento da natureza. Nós vamos ter uma aula expositiva, com os de PowerPoint e discussão, e no final vou discutir a bibliografia recomendada para se aprofundar no tema. Então, como definir o conhecimento? Para tal, é importante lembrar uma distinção que Platão já tinha feito na sua academia e que foi importante também para Aristóteles e para os filósofos posteriores. Que a ideia é que há dois tipos de gênero, dois tipos de coisa que você pode dois tipos de grupos com características comuns. Elas podem ser ordenados ou não ordenados. Você pode haver relações de prioridade e posterioridade entre os termos. Um exemplo de um gênero não ordenado é o ser humano, né? Todos os seres humanos são humanos e não há algumas pessoas que são mais humanas do que outras, né? Não há algumas pessoas que a gente chama delas de humanas apenas por causa de outras pessoas, né? Toda pessoa, por ser o que ela é, a gente chama de humano, né? Sem distinção de raça, gênero, sexo, etnia, nação, e por aí vai. Então, essa ideia da igualdade de ser humano tem nela a ideia de ser um gênero não ordenado. Agora, em gêneros ordenados, há casos primários e secundários. O que isso quer dizer? Que nós chamamos certas coisas, nós incluímos algumas coisas nesse gênero por causa de outras. Aqui tem duas. Então, um é a vida, né, ou ser vivo. Nós sabemos o que é ser vivo porque nós vivemos, nós temos um conhecimento íntimo de primeira pessoa dessa experiência. Porém, nós também identificamos outras coisas. Animais, os antigos achavam que as estrelas, nós também identificamos plantas como seres vivos, né? E até mesmo bactérias. Porém, se fôssemos pegar, se fôssemos pegar uma característica que é compartilhada por todos esses casos e definir, isso aí é a vida, daí nós empobreceríamos a nossa vida muito, né? Se nós reduzíssemos o que é viver para o que tem em comum entre nós e uma bactéria, nós deixaríamos de fora de nossa vida todas as nossas percepções, todas as nossas atividades racionais, toda a nossa vida espiritual e empobreceríamos assim a nossa vida. É importante, então, para que a gente entenda os seres vivos, entenda cada um à sua maneira,
que a gente não simplesmente pegue uma definição para a vida, mas entenda que é uma ordem na vida, que há vidas mais cheias, mais ricas e vidas mais pobres, mais simples. Outro exemplo, então, vida é um gênero ordenado, e outro exemplo é a percepção e o erro, né? Então, quando eu vejo alguma coisa, então, eu acho que o João está vindo, e porque eu vejo ele no final da rua. Pouco tempo depois, a pessoa está mais perto e eu vejo que não é João, mas Marcos. Agora, eu cometi um erro, né? Mas antes, aquilo que eu chamei de a minha visão de João, eu vi João descendo a rua, aquilo nós chamamos de visão por, por causa do caso normal, do caso paradigmático, que é quando eu vejo algo e a visão está correta, né? Se fôssemos, de novo, se fôssemos pegar um gênero, tratar isso como um gênero não ordenado, e pegar os casos em que a gente erra, os casos em que a gente acerta, como se fossem basicamente a mesma coisa, daí não haveria nada na visão que teria uma conexão com o conhecimento, porque de vez em quando a gente erra usando os nossos sentidos. E daí a gente chegaria rapidamente na conclusão de que os sentidos não nos dão nenhum contato com a realidade. E a gente acaba numa situação tipo Matrix, né? O, o Matrix, o filme do final dos anos 90, sobre um, sobre um mundo onde os seres humanos estão presos em uma simulação, sem que o saibam. Então, aqui nós vemos que, para evitar essa conclusão cética, é preciso respeitar a distinção entre gênero ordenado e gênero não ordenado. Então, a percepção e o erro pertencem ao mesmo gênero, mas ao mesmo gênero ordenado, da mesma forma os seres vivos. Claro, é possível disputar várias coisas que eu estou dizendo, mas eu estou apenas tentando explicar as categorias usadas pelos filósofos antigos. Agora, o conhecimento para Proclo é um gênero ordenado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a gente entender o que é o conhecimento, a gente não precisa procurar por algo que seja compartilhado por todos os tipos de conhecimento e por todos os conhecimentos. Não. A gente tem que perguntar onde está o conhecimento primário, né? A pergunta o que é se torna qual caso paradigmático. Quando a gente entende caso paradigmático, a gente pode daí entender os outros. Então, onde está o conhecimento? Será que ele está na Wikipédia, que vocês talvez consultem para para escrever um trabalho? Não, na Wikipédia diríamos lá, na verdade a Wikipédia é uma fonte nem secundária, terciária, né? Ela te dá as referências para as fontes secundárias. Então é apenas alguém ouviu dizer que ouviu dizer. Mas talvez da Wikipédia você vá e você busque um artigo científico, algo arrazoado e fundamentado sobre o assunto que você está estudando. É no artigo que está o conhecimento. Alguém diria talvez que o artigo ele mesmo só tem palavras em ordem, né? Precisa só quando alguém lê ou quando alguém o escreve que ele sabe. E claro que a pessoa que lê aquilo só sabe porque ou só acredita naquilo se ele acredita por causa daquilo que ele leu. Quem quem realmente sabe e pensou sobre isso talvez seria o autor. Mas daí a gente pode perguntar ainda mais profundamente para o autor. Será que é o mesmo autor ou será que é algo dentro do autor? O conhecimento, talvez, algumas pessoas diriam, hoje está no cérebro.
uma resposta mais antiga seria está naquilo que faz a pessoa ser viva, a alma, né? Ou a mente. Aqui temos uma pequena imagem platônica da mente do Timeu. Então, há aqui um problema. Onde está o conhecimento? E onde está o conhecimento primário? Onde está o conhecimento do qual todas essas expressões dele, todas as formas dele, desde a opinião e a razão até um conhecimento pessoal, vem? A resposta de Proclo é que o conhecimento primário está em si mesmo, né? Aqui temos um pequeno mimo um pequeno mimo da alegoria da caverna, né? Em que o conhecimento verdadeiro é comparado à luz do sol, né? E minhas opiniões comparadas a, a um jogo de reconhecer sombras. Agora, a visão de Próclo, a gente pode explicar da seguinte forma: o conhecimento é como uma luz, certo? Algo que está aí. Então, a capacidade de conhecer é como a capacidade de ver, uma receptividade a algo já existente, a luz ou o conhecimento, certo? Então, não é que o conhecimento seja algo que aconteça nas nossas cabeças, ou até mesmo no íntimo da nossa alma. E certamente não é o que está em um texto ou um site. O conhecimento está aí, na realidade. E a nossa capacidade de conhecer é uma capacidade de sintonizar nele, de ser receptivo a ele. E da mesma forma que a luz vem do sol ou de alguma outra fonte de luz, né, o conhecimento vem do ser. Da mesma forma que o sol se faz visível, ao contrário das outras coisas que só são visíveis por causa da luz do sol, então, para Proclo, aquilo que é, no sentido pleno do termo, se faz conhecido, certo? E o nome para esse ser que se faz conhecido em Proclo é nous. A gente vai falar sobre essa palavra em instantes. Ela pode ser traduzida com razão ou intelecto, ou até mesmo, como eu vou usar aqui, espiritualidade. Então, nous, rei do céu e da terra. O nous tem uma longa história na filosofia grega que eu vou passar rapidamente aqui. O Então, o primeiro sentido é nous como sabedoria. Esse é um sentido muito, muito antigo de nous, no sentido de que nous é uma virtude, de vez em quando ele é equiparado à Sofia, e quer dizer conhecimento que guia ao bem, né? Então, quando você explica que uma pessoa é boa e feliz e bem-sucedida, você explica isso dizendo que ele tem nous. Então, isso não é só o conhecimento que sabe o que deve ser feito, mas também conhecimento sobre como atingir esse objetivo, fazer o que deve ser feito, né? Então, essa é uma primeira, esse é o primeiro sentido de nous, que é nous com sabedoria. Também temos nous como conhecimento intuitivo, e aqui eu dou apenas como um exemplo Parmênides, né, no seu poema fala do nous como o poder pelo qual ele entende o que é. Ele entende que o que é e o que não é, não é. Então é uma faculdade de aprender, uma faculdade de intuição intelectual, intuição de coisas que a gente não percebe pelos sentidos. Agora, um terceiro sentido usado por Anaxágoras é nous como princípio ordenador do cosmos. Nous como razão. Quando a gente acontece que tudo acontece por uma razão, ou que a razão governa o mundo, esse é o sentido que Anaxágoras usava, que nous é o princípio ordenador do cosmos. Aqui nós vemos, então, uma relação com o nous no primeiro sentido, né, como sabedoria, né? Lá a gente vê que nous é aquilo que ordena a vida de uma pessoa, o conhecimento que ordena a vida de uma pessoa em direção ao bem.
E aqui, Anaxágoras diz que nous é o princípio ordenador do cosmos. Então, da mesma forma que uma pessoa sábia tem nous, ele está dizendo que o mundo todo tem nous. E Platão seguiu com esse projeto. Ele até criticou Anaxágoras, porque Anaxágoras ele diz que nous é o princípio ordenador do cosmos, mas daí não explica as coisas em termos do bem. A gente vê essa crítica no Phaedon. Em vez disso, ele dá explicações mecânicas, porque as coisas são do jeito que são. E trata o nous como apenas um corpo mais poderoso entre os corpos. Então, Platão, ao redor disso, primeiro ele explica o nous como engenheiro cósmico. Né? Ele tem essa imagem do engenheiro cósmico no Timeu que dá forma ao mundo, cria o nosso mundo, olhando para um modelo perfeito e tentando fazer o mundo da melhor maneira possível. Então, aqui ele explica como a razão age no mundo, lidando a forma em termos do bem, né? Em vistas do bem. Então, nos realmente como sabedoria formando o mundo. E aqui também é importante que para Platão, para que o mundo tenha nous, para que o mundo seja ordenado sabiamente, ele mesmo precisa de uma alma ou mente cósmica, porque apenas aquilo que tem uma alma, né, que tem uma mente, ela pode ser sábio. Então, se o mundo tem uma ordem sábia, ele mesmo precisa ter sabedoria. Isso foi uma crítica de Platão em relação a Anaxágoras. Você tentou ligar nous diretamente com os corpos, mas precisa que haja a alma entre um e outro. Né? E nous como uma capacidade da alma, uma capacidade para conhecimento intuitivo, também é muito importante para Platão. Na realidade, nós conhecemos o bem, conhecemos também as formas, os paradigmas das coisas. E as formas ou paradigmas das coisas não são coisas que a gente conhece pelo conhecimento sensível, mas pelo conhecimento intelectual e intuitivo, nesse segundo sentido. Então, em Platão, os vários sentidos começam a se juntar. Né? Nós temos nous como razão, como rei do céu e da terra, que ordena tudo, mas nous também é sabedoria, e a razão governa o mundo, dando o mundo sabedoria e dando o mundo uma alma sábia. E também nous é a capacidade dessa alma e de nossas almas de participar da razão ordenadora e ver o bem e as coisas perfeitas. Né? Então, em Platão, os vários sentidos começam a se juntar. Em Aristóteles vai um passo a mais na unificação do nous. No relato de Platão do Timeu, o engenheiro cósmico ele olha para algo diferente, ele contempla algo diferente de si, que é o modelo do mundo, o paradigma. E Aristóteles diz que ele tem um argumento para dizer que, na verdade, o nous não pode ser o pensamento de algo exterior a ele. Na verdade, ele precisa ser o pensamento de si. Né? E nós vamos ver em breve como Próclo interpretou esse pensamento de si, mas ele se torna algo muito importante para entendermos o conceito dele. E também, ao fazer o nosso pensamento de si, ele fez ele totalmente simples, Aristóteles. Né? Não há, para Aristóteles, mais as formas perfeitas contempladas pelo engenheiro cósmico. O princípio ordenador do mundo é apenas o pensamento que pensa a si mesmo, que é inteiramente simples. Ok. E daí, mas mais tarde, Plotino, né, o chamado fundador do neoplatonismo, ele absorveu essa percepção, esse argumento de Aristóteles, que nos precisa ser o pensamento de si, que não pode pensar nada exterior, e incluiu ele no pensamento platônico, dizendo que
no sentido do engenheiro cósmico, a essência dele, o conteúdo dele são as várias formas, né? Então, quando ele está pensando as formas, ele não está pensando algo fora dele, ele está pensando a si mesmo. E dessa maneira, Plotino absorveu essa ideia do nos como pensamento de si. Tá? E quando a gente fala nos, a gente está falando de tudo isso. Então, mas Plotino também deu um passo a mais, certo? Que foi contra o idealismo. Você vê, deixa eu voltar aqui um momento. Para vários desses pensadores, como para Aristóteles e para Anaxágoras, parece que o nous é o princípio do mundo, né? E Platão já não. Platão ele vê que tem algo maior que o nous, que é o paradigma do mundo, e até algo ainda maior, que é o bem. Mas para Aristóteles, tudo isso é colapsado no nous. Enquanto Plotino, ao recuperar Platão, ele criticou essa visão e diz que há um princípio para além do nous, né, que eu vou traduzir aqui como espiritualidade, que é a união, né? E aqui a gente não pode entrar nos argumentos dele, mas apenas pensar que há um princípio para além do nous, que é o bem ou a união. Vocês talvez já ouviram falar dele como o uno, mas eu não gosto dessa tradução porque dá a impressão que é uma coisa, né? Que é uma coisa una. Enquanto para Plotino e para os filósofos que o seguem, a união, Torren, é o princípio de toda unidade, o princípio de toda individualidade. Então, ele mesmo não é uma coisa individual. E mais tarde, Proclo, que é o nosso assunto, ele vai reconhecer várias uniões independentes, né? Vários deuses que estão para além do nos. E nós não vamos poder entrar nesse argumento, mas eu só vou mencionar aqui que Proclo sim fala de vez em quando do conhecimento dos deuses, mas isso na verdade não é nada mais do que o seu poder criativo e unitivo, né? Proclo não dá nenhum conteúdo a mais ao conhecimento divino, além do fato de que eles criam tudo. Então, quando um Deus é dito conhecer algo, conhecer todas as coisas, isso quer dizer, na verdade, que ele é a causa de todas as coisas. Em Proclo. Mas nós não vamos ter, até porque isso não é, então, central na teoria do conhecimento dele, nós não vamos entrar nisso. Agora, vamos falar das características gerais do conhecimento primário, isto é, do nous, e eu vou explicar, então, pouco a pouco, a minha opção pela tradução espiritualidade. Então, primeiro, nós vimos que eu vou voltar algum. Então, de vez em quando se traduz nous como intelecto. E daí isso combina com nous como um conhecimento intuitivo e com a capacidade de conhecer. Porém, dá a impressão, especialmente quando a gente está falando do nous metafísico, nous como princípio ordenador do cosmos, que esse princípio ordenador do cosmos seja ele mesmo alguém que pensa, seja ele mesmo um ser, um sujeito intelectual. Enquanto não é nada disso. Nous como princípio ordenador do cosmos é a sabedoria, né? É a sabedoria que existe por si só, né? Separada, com uma existência separada. Então, não é um princípio ordenador do cosmos. Desculpa, então não é intelecto, não é uma capacidade, não é alguém que saiba. É um conhecimento, é o conhecimento primário que a gente está buscando, né? Como eu disse, quando se define o que é o conhecimento para o Proclo, nós temos que procurar o exemplo, o caso paradigmático, o primeiro caso. Então, esse é o conhecimento que existe por si, como o sol que se faz visível e como a luz dele, né? Então,
Então, por esse sentido, eu digo que não é razoável traduzir isso como intelecto. Um, inteligência sofre ah, de problemas semelhantes, e uma palavra boa para isso é Geist em alemão, que de vez em quando nós traduzimos como espírito, como quando a gente diz o espírito dos tempos, ou o espírito do mundo, o Espírito Santo, né? Aí nós não estamos falando de algo, de uma capacidade, de alguém que pensa, mas uma forma de conhecimento espiritual, né? Porém, espírito, na nossa língua também tem esse problema de ser também espíritos, como fantasmas, ou espíritos menores, que não sejam nem deuses, nem seres humanos, mas que estão entre um e outro. Então, eu acabei pensando em espiritualidade. Por um lado, é claramente um conhecimento, né, mas tem esse lado de sabedoria, né, não é só qualquer conhecimento, é um conhecimento que nos liga ao bem, né, e também ele é algo pelo qual as pessoas podem conhecer. Enfim, eu acho que é algo, é uma palavra boa, toda tradução vai ter problemas, por enquanto estou usando essa. Ok. Então, características gerais do conhecimento primário ou da espiritualidade, né? Então, Proclo vai distinguir, primeiramente, espiritualidade universal e espiritualidades particulares. E é por isso mesmo, por essa multiplicidade de espiritualidades, que é importante encontrar uma tradução boa em Proclo. Porque se eu falar o espírito universal e os espíritos particulares, vai realmente ficar com a impressão de que há vários seres diferentes com uma capacidade intelectual. Ou mesma coisa com o intelecto universal, intelectos particulares. Enquanto não é que essas coisas particulares seja cada um conhecedor, um sujeito de conhecimento, mas são formas de conhecimento, são tipos de inteligência diferentes, né? E nós entendemos isso muito bem quando a gente fala de várias espiritualidades. E como a gente fala de espiritualidades, uma espiritualidade ignaciana, uma espiritualidade dominicana, uma espiritualidade rabada, uma espiritualidade tal e tal e tal. São formas diferentes de conhecimento de um mesmo gênero, e não são sujeitos de conhecimento diferentes. A espiritualidade universal é simplesmente o que é a espiritualidade. A espiritualidade em si, que não pertence que não pertence ou que não ilumina nenhuma mente específica. Enquanto espiritualidades particulares iluminam e dão forma a mentes individuais. Agora, aqui eu entro naquela questão, como entender que o nous pensa a si mesmo? Para Proclo, isso não quer dizer que ele esteja como se fosse voltado para si. Não é que ele seja não é que ele esteja envolvido em introspecção. Mas, como a gente pensaria se falássemos que uma pessoa pensa em si, né? Na realidade, a melhor metáfora que eu encontro, a melhor analogia, é o Sol, né? Da mesma maneira que o Sol faz a si mesmo visível, o Nous é um ser que faz a si mesmo conhecido. Então, aqui a espiritualidade inspira o conhecimento de si, né? Ela projeta e torna esse conhecimento real. Ela se faz presente nesse conhecimento. Então, toda a espiritualidade inspira o conhecimento de si.
Toda espiritualidade é uma fonte de inspiração, e qual é o conteúdo dessa inspiração? Né? É nada menos do que a espiritualidade ela mesma. E nisso, toda espiritualidade é inteiramente presente para nós. Essa atividade de se fazer cognoscível, de se fazer conhecida, é algo sem passado nem futuro, nem algo que foi, nem algo que será, mas em cada momento é. Né? Pensemos no ser do Parmênides que eu mencionei antes. Né? Parmênides tem esse argumento de que aquilo que é. E a gente não pode pensar ele nem como algo que já foi, porque daí isso contradiz a essência de que ele é, nem algo que será, pela mesma razão. Ao pensar algo completamente presente, algo que é e cuja essência pertence a ser, Parmênides chegou à conclusão de que ele não pode estar na mudança e no tempo. Então, da mesma forma, a espiritualidade para Próclo é inteiramente presente. Ela é o conhecimento presente. Esse conhecimento intuitivo, essa evidência intuitiva. Ela é eterna. O eterno não é aquilo que é mais longo que o tempo, mas é aquilo que cabe no instante. As coisas temporais são grandes demais para a eternidade nesse sentido, porque elas têm partes presentes, passadas e futuras, enquanto o eterno cabe inteiramente no presente e ele permanece no presente e nele está a presença. Agora, toda a espiritualidade para Próclo contém todo o ser. Então, não é que cada uma se faz conhecida e por meio dela nós só conhecemos ela. Não. Dentro de cada espiritualidade, nós temos o ser inteiro, né? Toda a verdadeira realidade está contida em cada espiritualidade. Mas, de formas diferentes. Toda espiritualidade contém todo ser de acordo com certa perspectiva ou forma. Vai ter alguma forma, por exemplo, ser, identidade, diferença, ou também coisas menores como ser humano ou javali, que vão dar forma a toda a perspectiva dessa espiritualidade em todo o ser. Né? E, segundo, vai ter um certo grau de articulação. Né? Então, há espiritualidades que, pelos quais todo ser se faz conhecido, mas de uma maneira universal. Por exemplo, simplesmente sob a categoria do ser. Né? Mas daí há espiritualidades mais, para o próprio, inferiores, que exprimem todo o ser, mas por meio de categorias mais particulares, como o ser humano, né? Ou como o javali. E há coisas entre um e outro, como o sol, o ano. Então, nós temos aqui uma hierarquia das espiritualidades. Aquelas que, as supremas, que exprimem o ser inteiro como de acordo com uma forma universal, e as inferiores que exprimam e as espiritualidades inferiores que exprimem o ser de forma particular. E todas elas formam um todo inseparável. Né? Essas relações hierárquicas são, na realidade, relações que fazem delas todos um todo. Né? E todas as formas são inseparáveis umas das outras, da mesma forma que as espiritualidades são inseparáveis. Então, há multiplicidade, mas há união também aqui. E a espiritualidade produz e inspira as mentes. Né? Então, o que são as mentes eu vou chegar em um pouco, mas no momento, sim, é a mente pela qual nós entendemos as coisas. Então, a espiritualidade tem esse papel causal
no sistema de Proclo de causar as mentes, mas também de causar tudo que é eterno e conhecível na natureza, certo? Então, isso tudo são as funções e o caráter do conhecimento primário. Então, a gente vê que o conhecimento para Proclo não é apenas, de novo, algo que está nas nossas cabeças, né? É um princípio metafísico em que existem vários conhecimentos primários, existem várias espiritualidades particulares, e que é esse todo da espiritualidade que causa tanto o mundo das mentes quanto o mundo natural. Isso vai junto com a atividade principal das espiritualidades, que é inspirar conhecimento, que é se fazer conhecer. Então, e com isso a gente passa do conhecimento intuitivo, eterno, da espiritualidade, que abrange todo o ser de uma só vez, de um só golpe, para o conhecimento discursivo da mente, né? Então, o que é a mente? A mente é, em primeiro lugar, um conjunto completo de conceitos, né? Da mesma maneira que as espiritualidades se diferenciam de acordo com as suas formas, e as formas são todas inseparáveis umas das outras, a mente é um conjunto de conceitos. Como as espiritualidades, toda mente tem conceitos que abrangem o ser inteiro. A diferença entre um conceito e uma forma, por exemplo, o conceito de ser humano, logos em grego, e a forma de ser humano, é que as formas, como a gente viu, são inseparáveis, mas os conceitos são separáveis uns dos outros, e a gente pode pensar em, por exemplo, só o ser humano, enquanto a gente tem um conceito. Ao contrário da forma do ser humano, que é uma perspectiva sobre toda a realidade e está ligada a toda a realidade. E a nossa mente, para Proclo, é um tal conjunto completo de conceitos que existe de forma separada. Não podemos entrar aqui na teoria da alma e da mente dele, mas ele acredita que a mente existe de forma separada do corpo, né, e tem uma realidade própria. Então, a mente é esse conjunto completo de conceitos. Mas ele também produz conhecimento de si, da mesma maneira que a espiritualidade se faz conhecer, inspira conhecimento, mas a mente produz conhecimento de só uma parte de si, né? Não é que ao pensar, ao ser ativa, a mente utilize e torne presentes todos os conceitos que estão dentro dela, mas apenas um conceito. Isso quer dizer que ela vai se dividir entre os conceitos latentes, né, que ficam de forma meramente potencial dentro de sua essência, e a sua atividade, que é objetificar, projetar um conceito específico e conhecê-lo. Então, essa divisão entre os conceitos latentes e atividade é o que torna a mente um sujeito de conhecimento, né? Agora, ela tem uma substância e tem uma capacidade de conhecer e tem o que ela conhece. Ela não é mais algo como o Sol, que se faz inteiramente conhecido e se esgota nessa atividade de gerar conhecimento, né? Ela é algo que tem conhecimento, que tem conhecimentos. Por quê? Porque ela tem esses conceitos latentes. Isso é o que faz da mente um sujeito de conhecimento. E também essa diferença entre potência e atualidade é o que faz com que a atividade da mente esteja no tempo. Uma hora ela conhecia alguns conceitos, outra hora ela conhecia outros. Então, o conhecimento dela é pedaço por pedaço. Ela vai conhecendo uma parte, depois outra parte, depois outra parte. Não é uma atividade eterna como a como a atividade da espiritualidade, como a inspiração que vem da espiritualidade. E a mente, o principal modo de conhecimento dela é a inspiração. A gente viu que espiritualidade pode ser entendido também como uma faculdade da mente. Então, ela tem essa capacidade. Quando
a gente chama de... Proclo também chama essa habilidade também de captar os próprios conceitos, né, de nos de espiritualidade. Então, a gente é inspirado. E exemplos de quando a mente usa a sua própria espiritualidade é, por exemplo, quando ela entende os axiomas de uma teoria, ou entende uma definição, coisas que ela entende de um só golpe, mas e que ela não entende por meio de um processo de raciocínio. Mas ela também tem a capacidade de ser inspirada por uma espiritualidade e outra, de receber inspiração. Então, isso também é um conhecimento da mente. Então, isso aqui já é um conhecimento secundário, né? O conhecimento primário é o conhecimento eterno, criativo da espiritualidade. O conhecimento secundário é essa atividade da mente, que já é parcial, já é no tempo. Daí, nós vamos passar para outro nível de conhecimento, que é o conhecimento perceptível, que temos enquanto nós temos corpos, né? A mente, para o próprio, existe como separada do corpo, mas ela também conhece por meio do corpo quando ela está dentro dele. Então, e aqui eu preciso entrar num detalhe, que é, como eu disse antes, a espiritualidade é responsável pelas estruturas da natureza, e por tudo que é eterno e conhecível. Isso se chama em Proclo uma relação de incorporação, metexis, né? A espiritualidade é incorporada no mundo físico. Como? Sob a forma das naturezas dos corpos, né? Todo corpo tem uma natureza, tem uma essência. Isso é, ela tem um certo dinamismo, um certo padrão de como ela muda ou deixa de mudar, né? Ela tem uma forma dinâmica própria dela, que é racional, né? A gente pode estudar e entender como o corpo funciona, como um organismo funciona. E isso é uma racionalidade interna dela, né? Que está dentro do corpo. Se você destruir o corpo, aquela racionalidade também é destruída. Não é como a mente, não é como uma espiritualidade que existe por si só. Quando você destrói o corpo, você destrói a sua natureza, você destrói seu dinamismo. Mas esse dinamismo é a forma como a espiritualidade é incorporada no mundo físico. Ora, os dinamismos dos corpos e os conceitos da mente são os mesmos, né? Até Proclo usa a mesma palavra de vez em quando para ambos. Ele pode usar a palavra logos para tanto um quanto o outro. Isso faz sentido, porque tanto em um caso quanto o outro, são formas que existem de forma separada, né? Eu expliquei que a diferença de um conceito como ser humano e a forma ser humana, que o forma ser humano é uma perspectiva sobre todo o ser, e ele é inseparável de todas as outras formas que constituem o ser. O conceito de ser humano, por outro lado, eu posso pensar só em ser humano, não preciso pensar em todas as outras coisas. E, da mesma forma, ser um ser humano, ser um corpo humano, é algo que você faz independente, sem ter que ser todas as outras coisas. Então, tanto em uma quanto em outra coisa, nós temos o mesmo logos, a mesma estrutura racional. Então, como que a gente conhece os corpos? Tinha pensadores medievais e antigos, partindo de Aristóteles, que entendiam que a gente capta dos corpos as suas formas. Não é essa a teoria de Proclo. Para Proclo, a percepção simula a percepção sensível dos corpos, estimula a ativação dos conceitos da nossa mente e assim produz as opiniões. Não é que a gente pegue os conceitos das coisas, não é que a gente capte as formas, mas os conceitos, as formas estão todas dentro da nossa mente e ela precisa apenas ser estimulada pela percepção sensível. E assim, nós produzimos opiniões. Isso aqui é um computador, isso aqui é essa pessoa bela, isso é coisa direita de fazer. Isso é coisa correta de se fazer. Então, isso aqui é uma teoria inspirada na anamnese platônica, a ideia que a gente não aprende nada, a gente só se lembra das coisas. E essa ativação por meio dos corpos, por meio da imaginação da nossa
da nossa atividade mental, dos nossos conceitos, é assim uma terceira forma de conhecimento inferior às outras ainda, né? Porque não é uma intuição, nem uma intuição eterna, nem uma intuição parcial. Ele já não é mais certo, é apenas uma opinião que aparece. Mas nós vemos como ele é dependente da atividade conceitual da mente, e nós vemos como ele também é dependente, e como essa atividade intelectual da mente é dependente da inspiração eterna das espiritualidades. Então, é só as opiniões só levam ao conhecimento verdadeiro por meio da crítica e da reflexão, né? É só quando é por meio do debate filosófico e da análise que junta várias opiniões, as confronta, que nós podemos conhecer uma coisa por meio de todos os seus lados, e daí finalmente chegar naquela definição cuja verdade, segundo Próclo, a gente intuiria. Então, as opiniões, elas mesmas, já não são inspiração, já não são conhecimento certo, elas são apenas um caminho para o conhecimento certo. E assim nós vimos os três níveis principais de conhecimento para o Próclo, né? Nós vimos o conhecimento eterno, o conhecimento temporal e a opinião. E vemos como cada um depende do outro. Agora, bibliografia recomendada para quem queira aprender mais sobre o assunto. O livro do Stephen Mann, Plato on God as Nous, ele é uma introdução muito boa a todo esse tema do nous e das origens dele e do lugar dele em Platão, né? E segundo, não temos nada traduzido do Próclo em português, mas temos esse texto de Plotino, seu predecessor, traduzido pelo José Baccarat, que esse também é um texto bom para ver essa hierarquia entre nous, mente ou alma e natureza, e ver essa teoria de que, de alguma forma, são as mesmas formas em jogo em cada nível, mas de formas diferentes. Elas vão se tornando mais e mais múltiplas e parciais. Então, isso aí é uma boa leitura. Bom, muito obrigado. E quaisquer perguntas, estou disponível. Vocês podem fazer as perguntas agora, ou também, se alguma coisa vier mais tarde, podem me escrever. Obrigado.